A coisa tá feia aí para esses que tentaram dar golpe de Estado. A Polícia Federal vazou aí, saiu matéria na Folha, saiu também em alguns outros veículos de imprensa, que a Polícia Federal vai mandar aí na próxima semana uma equipe para os Estados Unidos. Faz alguns dias saiu uma informação no Globo dizendo também que a Polícia Federal já tinha recebido as provas do FBI. Lembremos, o FBI começou uma investigação nos Estados Unidos, são várias investigações. Uma delas pega ali imóveis do Wassef, que era o advogado, ele ainda diz que é o advogado do Bolsonaro e que está assim com o Bolsonaro em um monte de negócios. Pois bem, a outra, que também se cruza com ela, tem a ver com o caso das joias. Então ali, lembremos, o Wassef também ele é investigado no caso das joias. Então ali foram feitas operações pelo FBI na loja onde o General Cid e o Tenente Coronel Cid venderam artigos de luxo que o Bolsonaro recebeu como propina de ditadores árabes. Foram feitos ali, depois o Wassef recomprou, foram feitos ali operações em outros endereços que ainda não foram divulgados, e o FBI também tem ali os sigilos bancários da família Cid. Lembremos, a família Cid comprou mansões nos Estados Unidos depois de 2019. O General Cid, com seu salário de general da reserva e mais o seu salário de chefe da Apex, que o Bolsonaro o nomeou, chegava aí a no máximo 120 mil por mês. E ele comprou mansão aí de mais de 9 milhões de reais, completamente incondizente com os ganhos do General Cid. Depois ele comprou também uma outra em Miami que custa também aí quase $1 milhão. Aí você fala, caramba, de onde vem tanta grana? Ou esse pessoal tá roubando muito, ou tem alguma coisa aí. Pois bem, o que acontece é o seguinte, parece que a matéria do Globo de algumas semanas atrás estava se referindo a uma leva de provas que a Polícia Federal já recebeu do FBI, que são ali, provavelmente, não vazaram o que é, tá? Mas são provavelmente dados de algumas quebras de sigilo. Eu digo isso por quê? Porque quebras de sigilo são ali documentos que, obviamente, para a investigação, você precisa do documento original, mas pode ser enviado por e-mail ou por algum outro meio seguro aí, online, uma cópia das quebras de sigilo para a polícia já ir adiantando a investigação. Pode ser que seja isso que o Globo estivesse se referindo, a colunista do Globo, algumas semanas atrás, mas dava a entender ali que a polícia já tinha, porque isso foi anunciado pela Polícia Federal, já tinha enviado uma equipe aos Estados Unidos para colher essas provas. Como nada nada vazava da operação e a gente não ficou sabendo, a gente acreditou que era isso. Não, agora a Polícia Federal diz o seguinte, não, aquela equipe que ia para os Estados Unidos em março vai agora em abril. Muito provavelmente, e aí é o que dizem aí de dentro da investigação, o que atrasou a ida dos policiais federais brasileiros aos Estados Unidos foi que no dia 7 de março, lembre-se, eles irão no final de março, no dia 7 de março, os funcionários da Apex, em Miami, a Apex é uma empresa que não é considerada estatal, mas é estatal, e que o Bolsonaro nomeou o General Cid para ser o chefe da Apex, e que o Bolsonaro passou a dar mais verba para a Apex lá em Miami. Em 2022 foram 1 bilhão e 300 milhões de reais de verba para o General Cid administrar, roubar. Pois bem, o que acontece? Os funcionários da Apex receberam uma carta de um ex-funcionário que ele cita nomes, e diz ali que o General Cid, ele tramava o golpe de Estado ali na Apex, e ele falava abertamente que teria golpe, e ele mostrava a outras pessoas conversas do celular dele com generais do Brasil e dizia que ia ter golpe. E que, já no final de 2023, em dezembro, nos últimos dias do ano, o General Cid dizia que ele ia continuar no cargo, ou seja, ele estava certo de que ia ter golpe. Agora a gente tem que lembrar da linha do tempo. A tentativa de golpe do Bolsonaro via Exército, ele recebeu um não do chefe do Exército no dia 10 de dezembro, que foi horas depois, no dia 9 de dezembro. Horas depois, o Bolsonaro, no dia 10, ele foi no Palácio do Alvorada e fez um discurso de uns 10 minutos, e ali a imprensa toda falou, olha, Bolsonaro quebra o silêncio de 40 dias, e ali ele estava se lamentando. Depois ele tentou ali, o Braga Neto tentou convencer os generais, não conseguiu e não deu. Então, se no final de dezembro o General Cid falava para os funcionários da Apex que ele ia continuar no cargo em 2023, é porque ele já estava ali planejando o golpe do dia 8 de janeiro. Eles acreditavam que 8 de janeiro ia dar certo e que ele continuaria no cargo. Depois, em janeiro, depois do 8 de janeiro, ele foi para Miami e o General Cid passou várias vezes lá para apagar provas. O funcionário da Apex falou isso. Isso
chegou até a Polícia Federal, isso caiu como uma bomba lá na Apex, outros funcionários que também deram os nomes confirmaram a história e agora você pode ter certeza que a Polícia Federal está investigando. Então o que dizem é que isso é o que atrasou a ida dos brasileiros aí da Polícia Federal, dos agentes, para os Estados Unidos, porque eles foram pegar mais do que o que se esperava antes. Eles pegariam ali provas referentes ao inquérito das joias, que aí se cruzam aí com coisas do Ossef e com mansões aí da família Cid. Iam. Porém, apareceu mais coisa, então vamos aqui para cima. No meio disso tudo aí, enquanto a Polícia Federal está organizando isso, o tenente-coronel Cid, que está preso, vai fazer aí um mês que ele foi preso novamente, ele foi depor essa semana. Então aí, sem ninguém ficar sabendo, o Cid prestou 2 depoimentos. Ele foi à Polícia Federal. O primeiro, não, assim, pelo que vazou aí, não é realmente um depoimento. Ele foi ali falar sobre a primeira delação dele, e aí ele foi perguntado sobre, você foi coagido? Mandaram você citar o nome de alguém? Não mandaram? Como é que foi? E aí ele foi lá, o que dizem que ele disse que não foi coagido nada, que ele falou por livre e espontânea vontade, que ele não mentiu em nenhum momento, que ninguém obrigou ele a incriminar ninguém. Diz aí o tenente-coronel Cid. O outro aí foi mesmo um depoimento. A Polícia Federal queria mais explicações sobre algumas coisas que foram ditas. O Cid continua preso, não foi solto depois desses depoimentos. Ele está apavorado, não só porque ele está preso. Ele está apavorado porque, depois dele ser preso, saiu aí a notícia desse e-mail aí na Apex. Muitos dizem que isso ajudou a influenciar na prisão dele. Por quê? Porque quando o tenente-coronel Cid fez as suas delações, o que sabíamos? Que ele e o papai dele, aí, general, criminosos, né, ajudaram o Bolsonaro a vender as joias, que o Ossef recomprou as joias depois, que eles entregaram dinheiro em mãos ao Bolsonaro. Isso aí, essa trama aí, a Polícia Federal tem todas as provas. Não tem só de que entregou o dinheiro em mãos ao Bolsonaro. Isso aí o Cid diz, mas não tem ali uma foto dele entregando o dinheiro em mãos. Mas tem todas as tratativas dele com o pai dele, mensagens, eles falando sobre o dinheiro, falando sobre entregar o dinheiro ao Bolsonaro, isso tudo tem. Pois bem, o Cid fez isso aí, a polícia tem as provas, só que até então, até já se sabia dos imóveis do tenente-coronel Cid e tudo mais, mas não se sabia de até onde o general Cid estava ali na tentativa de golpe, porque o filho dele, que era o tenente-coronel, ajudava o Bolsonaro, mas até aí você diz, ele era o ajudante de ordens. Então o advogado dele já cansou de dizer aí, de dar entrevista na Globo, toda vez que citam aí o nome do cliente dele, ele diz, olha, o Cid, ele era só o ajudante, quem dava as ordens, o chefão era o Bolsonaro. Ele era só o ajudante, quem dava as ordens era o chefão e o chefão era o Bolsonaro. Diz aí, o advogado falou inúmeras vezes. Tá, só que o general era ajudante de ordens do Bolsonaro. O general tinha um cargo na Apex. Mas o Bolsonaro podia demitir porque ele era o chefe. Tá bom, mas o general cometeu crimes aí que ele não pode dizer que ele cometeu por ser ajudante do Bolsonaro. O Bolsonaro tem inúmeros, teve inúmeros funcionários do Bolsonaro, aí gente subordinada a ele, presidentes de estatais, presidentes de órgãos públicos, ministros, etc, que não contribuíram com o golpe. Pode até ter torcido para o golpe, pode até ter ali vibrado, tentando ali, mas que você não tem até hoje nenhum indício de que essas pessoas financiaram, de que elas foram ao acampamento golpistas, de que elas usaram dinheiro, usaram do cargo para tentar dar o golpe. Mas o general Cid, sim. Então a coisa tá ruim. O tenente-coronel Cid está apavorado. Que se o pai dele for preso também, o general, acabou para a família Cid. Provavelmente a esposa dele também fique muitos anos na cadeia. E ele tem 2 filhas, ele fica assim, caramba, quem vai cuidar das minhas filhas? Porque o avô delas preso, pai preso, mãe presa, quem vai cuidar das filhas? Vai ficar um problemão. Vai ficar aí anos, não vai perder aí o crescimento, a adolescência das filhas dele. Quem mandou cometer crimes e depois fazer a delação e depois soltar áudiozinho dizendo que aí eu fui coagido, então volta para a jaula. Foi coagido, volta para a jaula e perde a delação. Então tá um pânico total. O Bolsonaro tá em pânico porque agora a Polícia Federal vai ter aí o original das provas, principalmente de sigilos bancários, e aí a gente vai saber a extensão de como era feito aí a parte financeira da quadrilha Bolsonaro nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente sabe que o Ossef tem muitos imóveis nos Estados Unidos. Isso foi denunciado
Várias vezes já tem investigação lá. A gente sabe também que a família Cid passou a comprar imóveis. E a gente começou aí a questionar o seguinte, será que o Bolsonaro não começou a pegar dinheiro que ele roubava no Brasil, joias de propina e tudo mais? Aí ele fazia isso, embolsava o dinheiro sempre em dólares e usava laranjas, talvez a família Cid, o Ossef como laranjas, e aí o Bolsonaro é dono de um monte de coisa que dá um lucro para ele infinito lá nos Estados Unidos, e aí ele finge que leva uma vida aí no Brasil. Olha, eu sou um cara simples, mas está sempre em hotel 5 estrelas, está sempre aí andando em jatinho particular, está sempre aproveitando do bom e do melhor. Com qual grana? Ah, eu recebi Pix dos meus fãs e tudo mais, tá, mas parece que tem aí alguns milhões. Lembremos, estamos falando aí do Bolsonaro que fazia rachadinha, os filhos dele também, tá, o cara que gosta de roubar dinheiro público. Então, tem uma outra coisa. Quando a Polícia Federal fez uma operação contra o Ossef, alguns dias depois vazou o seguinte, a polícia encontrou na casa dele documentos referentes a contas bancárias nos Estados Unidos. Documentos, aí não se sabe o que, imagina que são extratos de conta, mas pelo menos um documento tinha ali número de várias contas bancárias. E ali a polícia conseguiu tudo o que queria, porque agora eu tenho o número das contas. Então não precisa nem pedir para a FBI, FBI, vê se fulano tem conta aí. Não, eu quero a conta tal, tal, tal e tal. E ver também se ele tem outras. E muito provavelmente parte da investigação já se adiantou ali. Meses depois vazou na imprensa o quê? Uma notícia de que, olha, tem muita coisa nos celulares do Ossef. Muita coisa mesmo. Eram 4 celulares, os quais 3 ele utilizava para muitos fins e 1 ele utilizava única e exclusivamente para falar com membros da família Bolsonaro. Veremos aí o que vai acontecer. Prepara, viu, que vai vir muita coisa dos Estados Unidos. Inscreva-se aí